Esse aqui não é tão longo, tá? Então vamos lá. As maledites tentaram acabar comigo e agora a conta chegou. Vamos ver. Olá, Anne Assombrados. Este é o segundo relato que eu envio, mas agora como seguidora assídua. Eu sei que não foi lido porque o título do assunto era relato. Aí fica difícil. Então sempre coloquem o assunto no título do seu relato. Não escreve só relato, porque esse e-mail só recebe relatos. Ele é para receber só relatos. Então, se você só escrever relato, não vai chamar atenção para ler o que tem ali dentro, entendeu? Agora, se você colocar as maledites tentaram acabar comigo e agora eu já tenho uma ideia do que é o seu relato e me chama a atenção, entendeu? Sem clickbait, ok? Clickbait no título do relato não vale. Rabinho. Bom, então beleza. Espero que tenha mais sorte com esse, ou que fique apenas o desabafo por ter escrito mesmo. Não, agora estamos aqui, ó. Se houver nomes estarão trocados e como de praxe eu me chamo fulana. Tenho 35 anos e moro na capital de São Paulo. Tudo certo? O quê? Seu telefone? Não. Tenho 35 anos e moro na capital de São Paulo. Essa história começou quando eu tinha 16 anos e comecei a namorar o pai do meu filho. Ele, com 21 anos na época, tinha uma irmã mais nova, 1 ano mais velha do que eu. Inocente e acostumada a ter muitas amizades, achei que ela seria uma amiga. Na noite em que nos conhecemos, ela se fez de amiga e passamos a noite conversando e jogando stop. Stop! Quem jogava assim? Jogando stop. Contei muitas coisas da minha vida para ela. Uma das coisas que contei foi o fato de não ser mais virgem. E adivinha? No dia seguinte a família toda estava sabendo. Inclusive a sogra, que eu ainda nem conhecia. Foi quando eu descobri que Maledite Júnior não era a pessoa que eu pensava. Durante os anos de namoro que se seguiram, ela infernizava, mandava meninas ligarem em casa à procura do meu ex e arrumava briga em festas comemorativas como o Ano Novo, por exemplo. Certa vez, nem lembro o motivo, ela tentou entrar no carro para me bater. Eu a chutava para fora cada vez que ela tentava entrar. Isso foi na festa de aniversário dela. Sinceramente, eu nunca entendi a obsessão que ela sente pelo irmão dela. Aos 18 anos eu fiquei grávida. Eu não queria. Minha vida estava apenas começando. Não tinha emprego e ainda estava no 2º colegial. Era imatura e a minha mãe disse que na casa dela não caberia e me questionou se eu tiraria. Acabei indo morar com o pai do meu filho. Não tive muitas opções. Eu não queria casar. Eu não queria ter filhos. Pelo menos não naquele momento. Durante a gravidez, a Maledite Júnior falava que o filho não era do irmão dela. Maledite Júnior foi a primeira a presentear o bebê. Um sapatinho azul do Mickey, quando ainda não sabíamos nem o sexo do bebê. Ela também foi quem escolheu o nome. Mesmo não gostando dela, eu achei o nome bonito, o nome que ela escolheu, e aceitei numa boa. Quando meu filho nasceu, por ironia do destino, nasceu a cara dela. Uma tia fofoqueira da família dela foi nos visitar na maternidade e comentou: "Ai, realmente, Maledite Júnior, o filho não é do seu irmão, ele é seu." Com exceção dos olhos azuis, ele era a cópia dela. Assim que saí da maternidade, fui morar com o pai do meu filho. Não durou muito. Quando meu filho tinha 10 meses, ocorreu a primeira separação. Voltei para casa da minha mãe. Na época, minha irmã, marido e sobrinho moravam em casa. Eles estavam passando por uma situação financeira difícil. Então, a primeira coisa que fiz ao voltar para casa foi procurar um emprego. Saí para uma entrevista e deixei o meu filho com a minha irmã. Quando voltei, feliz por ter conseguido um emprego, mesmo que fosse temporário, o meu filho não estava em casa.
Minha irmã entregou ele e todas as coisas dele ao pai. Eu fiquei louca, fui até a casa pedir o meu filho de volta, mas a Maledite não me convenceu. Mas a Maledite me convenceu de que o melhor para a criança era ficar com ela, pois a condição financeira dela era melhor, e disse ainda que, se preciso, diria na justiça que tanto eu como o pai eram usuários de drogas e incapazes de cuidar da criança, que ela, como tinha dinheiro, ganharia essa causa. E ainda me questionou com quem eu deixaria a criança para trabalhar se na primeira vez que eu saí a minha irmã já fez o que fez. Fui embora deixando o meu filho, e foi uma das piores dores que eu senti na vida. O trabalho que eu consegui foi como promotora de vendas em um mercado. Fora o trabalho, eu só chorava a ausência do meu filho. Pegava ele todos os finais de semana que deixavam, aguentava muitas humilhações cada vez que eu ia até a casa. Depois de uma briga com a minha irmã, acabei tentando novamente morar com o pai do meu filho, mas não adiantava mais. Durante o tempo em que ficamos separados, a dor que eu senti quando me tiraram meu filho matou todo o amor que um dia eu senti por ele. Não o suportava mais. Foi então que chegou o momento em que eu preferia a morte do que ele encostar em mim. Me separei e novamente não deixaram eu levar o meu filho. Dessa vez ele com 3 anos de idade. Sofri, mas estava decidida a me tornar alguém melhor e capaz de cuidar do meu filho. Todos acharam que eu estava me separando porque eu tinha outro homem, mas isso não era a minha prioridade naquele momento. Foquei em estudar. Após terminar os estudos no supletivo, arrumei um emprego de telemarketing. Ganhava pouco, mas estava grata por ter um emprego. Nessa mesma época, fui despejada da casa em que morávamos, por falta de pagamento. A casa dos meus pais foi vendida em um leilão. Fui morar de favor na casa de uma irmã, casada e com um filho, né? Eu trabalhava de segunda a sexta e visitava o meu filho nos finais de semana. Nesse período, a Maledite Júnior apresentou uma colega de trabalho ao irmão e eles começaram a namorar. Ele ainda tentava voltar comigo. Quando percebia que eu não queria, aí começava a me humilhar. Me chamava de passar fome, entre outras coisas que me sinto feliz em não lembrar. Eu só trabalhava e chorava. Foquei tanto no trabalho para não me lembrar da vida de porcaria que eu levava. Me ocupava para não pensar que em 10 meses fui promovida. Aluguei uma casinha para morar com a minha mãe. Era minúscula, mas após morar de favor e ser despejada, eu fiquei muito feliz. Com a promoção e ajuda do Enem e ProUni, consegui entrar na faculdade de Direito. Saí da empresa de telemarketing para fazer estágio e depois passei em 3 concursos públicos. Continuei visitando meu filho todos os finais de semana, ligava todas as noites para dar boa noite, trabalhando e estudando. Enquanto isso, o pai dele foi embora morar com a tal da namorada que a Maledite Júnior apresentou e fez mais 2 filhos nela. Maledite Júnior casou com um ex-presidiário absolvido por 2 homicídios por falta de provas e que cumpriu apenas a pena por roubo. Também teve 2 filhos com ele. Me formei, agora estava bem. Apesar de não ter casado novamente, eu estava feliz. Tinha conseguido conquistar o mínimo respeito da Maledite mãe. E como tanto a Maledite Júnior como o meu ex não moravam mais na casa, resolvi alugar a casa do lado da Maledite mãe, a qual ela era proprietária, e me fez um aluguel bom. Fora a alegria de estar perto do meu filho depois de tantos anos. Agora, ele já com 12 anos. Como o tempo passou depressa. A distância do trabalho ia aumentar, então resolvi comprar um carro. A Maledite mãe comprou um carro igual em outra cor de presente para Maledite Júnior. Eu não me importei, fiquei feliz por ela, afinal ela tem 2 crianças.
A Maledite Júnior começou a me visitar e se fazer de amiga. Disse que queria uma coisa minha e encheu o saco para levar um ursinho que estava sobre a cama. Como queria que ela fosse embora logo, e eu não sou apegada a essas coisas, mesmo o ursinho tendo sido um presente de uma amiga, eu falei que ela podia levar. Logo depois, ela começou a tatuar no corpo e postar coisas no Face de entidades, sei lá. Pensei no curso por alguns instantes, mas não dei importância. Pensei no urso. Pensei naquele urso por alguns instantes, mas não dei importância. Ela tatuou alguns símbolos de algumas entidades, é isso. Eu estava trabalhando muito na época e meu pouco tempo de folga, ou eu estava com um caso que por carência tive com um homem casado, ou estava com meu filho. Não me orgulho disso e não quero me justificar, mas quando começamos a sair, eu não sabia que ele era casado. E quando ele resolveu me contar, eu já estava apaixonada. Maledito ele também, tá? Não vem jogando as 5 pedras na moça, não, tá? Ele que era casado, ela é solteira também. Então quem tinha que estar com as orelhas em pé é ele. Não vem criticar só a mulher, não. Enfim, sabia que não era certo. Eu me sentia culpada. Certa noite tive um sonho estranho. Eu raramente sonho, e quando sonho, geralmente são avisos estranhos de coisas ruins. Como contei no outro relato que não foi lido, vou tentar reenviar se eu encontrá-lo, pois dá preguiça de escrever tudo de novo. Bom, voltando ao sonho, sonhei com o número 5. No sonho falava sem parar, 5, 5, 5, e no final aparecia uma estrela. E eu perguntava, estrela? A voz me respondeu 5 pontas, enquanto eu avistava a estrela. Ao buscar na internet o significado da estrela, encontrei uma estrela igual, conhecida como pentagrama. Achei o sonho estranho e passei dias contando a colegas sobre isso, mas acabei esquecendo. Foi quando eu comecei a ter crises de estresse. Meu cabelo começou a cair aos tufos, como quem faz quimioterapia, sabe? Caía demais. E eu não conseguia mais dormir. Comecei a ter problemas no trabalho, até que procurei um psiquiatra, pois eu preferia a morte do que voltar ao trabalho. Terminei o caso que tinha com um homem casado, me afastei do trabalho. O primeiro diagnóstico foi estresse pós-traumático. Comecei a tomar remédios, muitos remédios, não saía da cama para nada. Passei 1 ano deitada em uma cama. Chegou a criar ferida no meu corpo de tanto ficar deitada. Eu sentia uma tristeza descomunal e sem motivo, uma dor no peito e um desejo de morrer e acabar com aquele sofrimento. Não tentei nada por causa do meu filho, mas eu planejava fazê-lo na primeira oportunidade em que ele não estivesse por perto. Eu sentia a raiva de Deus, como se ele não gostasse de mim. Eu achei que nunca mais eu seria útil para nada. Nunca havia me sentido assim, nem quando me tiraram meu filho, nem quando eu fui despejada. Era um sentimento horrível. O mundo era horrível. Eu estava devendo muito dinheiro aos bancos. Cheguei a atrasar o aluguel 2 meses. A Maledite Júnior perguntou para a Maledite Mãe se queria que ela viesse me cobrar. Tanto eu como a minha mãe fizemos tudo que é empréstimo que podíamos, até com agiotas, para pagar o aluguel e sobreviver nesse tempo em que fiquei doente. Mesmo servidora pública, o meu salário reduziu muito com o afastamento médico. O pai do meu filho e a Maledite Júnior, quando vinham visitar a mãe, me chamavam de psiquiatra e diziam que eu estava cada dia mais louca. Não aguentava mais aquilo. Foi quando o meu milagre aconteceu. Após quase 1 ano passando por médicos e me entupindo de remédios, o meu diagnóstico agora era transtorno misto ansioso depressivo. Não havia sentido melhor alguma,
Até terapias alternativas, como com sementes nos pontos, na minha orelha, eu já tinha tentado. Me levantei da cama para ir para a cozinha beber café ou água, eu não me recordo. No caminho entre o quarto e a cozinha, passei pela sala. Momento em que avistei uma pequena bola de luz na cor lilás. Coloquei a mão embaixo como se fosse segurar e clamei ajuda. E clamei por ajuda, pois eu não aguentava mais. Após beber água e lágrimas descerem no meu rosto, eu adormeci. Acordei no dia seguinte sentindo uma disposição que eu não sentia há tempos. Limpei a casa toda, joguei sal grosso por toda a casa e rezei os Salmos 23 e 91 por toda a casa. Desse dia em diante, eu comecei a melhorar. Não fui a lugar nenhum, apenas segui uma intuição que não sabia de onde vinha. Abandonei os remédios e tratamentos médicos, pois eu me sentia normal. Sei que não se deve fazer isso, mas meu caso não era... Mas meu caso não eram remédios que virariam tanto. Não eram remédios que virariam tanto que tentei fazer sem sucesso, eu só piorava. Ai, meu Deus. Bom, voltei ao trabalho e como forma de gratidão e por estar preocupada com a saúde da minha gata que não estava comendo, eu resolvi fazer jejum de carne, álcool e sexo durante o período da última quaresma de 2019. Também resolvi intensificar minhas orações. Claro que tem que coçar a garganta agora, né? Ai. Vamos acalmar a garganta. Vou ler devagar e baixinho. Também resolvi intensificar minhas orações, acrescentando orações de São Bento, São Miguel, entre outras. Pouco a pouco eu estava voltando a ser quem eu era. Foi quando a Maledite Júnior apareceu aqui em casa. Estava eu, minha mãe e a minha irmã sentada após um lanche gostoso quando ela apareceu, como sempre sem ser convidada. Entrou e começou a falar que era muito forte no centro que estava trabalhando e fingiu que incorporava aqui na minha cozinha. Dizia ela ser entidade de esquerda. Fiquei brava, afinal, achei desrespeito ela fazer, chamar uma entidade de esquerda no domingo de Páscoa dentro da minha casa. Eu respeito, mas eu não quero e eu não convido para minha casa. Eu estava com um vidro de perfume no bolso. Ela estava com um vidro de perfume no bolso e espirrou aquele perfume doce na minha irmã. E para nossa sorte, o marido da Maledite Júnior a chamou lá da casa da Maledite Mãe. Ela foi e não voltou mais. Quando fui dormir, percebi que ela havia passado tal perfume na minha cama e principalmente no meu travesseiro. Troquei as roupas de cama, coloquei tudo para lavar, fiz minhas orações e segui a vida. Não me recordo se na mesma noite ou se na noite seguinte eu tive um sonho ruim. Sonhei que estava em um local cheio de gente que eu não conseguia olhar no rosto e eu estava sendo carregada por uma coleira. Lembro que o sentimento era de vergonha. Nesse mesmo dia, quando a Maledite Júnior chegou em casa, o marido dela bateu nela e a proibiu de voltar no tal centro. Eu não sei o motivo, mas quando ela veio me contar isso, que o marido havia proibido, eu apenas respondi: olha, com todo o respeito às entidades, mas eu não creio que devemos pedir a eles qualquer coisa se podemos pedir para Deus. Que eu não acreditava que nenhum deles seriam mais capazes de ajudá-la do que Deus. Foi quando primeiro o meu ex entrou de licença
e começou o tratamento psiquiátrico. Foi quando primeiro o meu ex entrou de licença e começou o tratamento psiquiátrico. Chora dizendo que não é feliz com a vida que tem. Mesmo ainda casado, ele trai a esposa e até inicia relacionamentos sendo mesmo casado. A Maledite Júnior, um mês após essa nossa conversa, teve um AVC grave. Aos 37 anos de idade, está ocupada, reaprendendo a andar e mexer as mãos. Espero e desejo que ela fique bem, que nesse tempo em que ela está cuidando da própria vida, se torne uma pessoa melhor. Quanto a mim, nunca desejei mal a ela. A única coisa que eu sempre quis foi distância. Quando ela foi internada, aos gritos com a Maledite mãe, o meu ex disse que ela estava pagando por ter ficado 1 ano fazendo macumba pro meu mal. Agora, ela está afastada por 1 ano, assim como fiquei, para saber. Ela está afastada, acho que do trabalho, é isso, por 1 ano, assim como eu fiquei, só para saber como é. Os remédios psiquiátricos que eu não preciso mais, hoje quem faz uso é a Maledite Júnior e o irmão. Meu filho hoje tem 16 anos. Sempre fomos próximos e hoje ainda mais, pois ele ficou preocupado quando eu adoeci. Sonhou que eu morria e ficou desesperado. A minha mãe também sonhou com a minha morte naquele período. Graças a Deus eu fui salva. Eu sei que o relato ficou longo, mas pode apostar que está super resumido e poupei muitos detalhes para não virar um livro. Descobri o canal Assombrado pesquisando sobre o que era a tal bola de luz lilás. Poderia ser um orbe? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos em sua infinita misericórdia. PS, a gata ficou bem, cada dia mais gorda e louca. Tudo bem, a gatinha ficou bem. Eu não vi direito de onde surgiu a gata aqui, mas ela tava doente, né? Ficou doente, mas enfim. Mais uma vez pra gente ver que tudo tem retorno. E tudo que a gente faz de mal pros outros, volta pra gente. Não vale a pena. Não seria mais fácil se tivesse facilitado a vida da outra, ajudado? Poderiam ser amigas, as duas poderiam ter crescido. Poderiam estar bem melhor, estar de boa hoje, bem na vida, mas não, a cabecinha, não sei, egoísta, não sei das quantas, invejosa, não sei, faz isso aí, fez a outra quase se danar e agora colhe os frutos. Deixa eu ver aqui, vamos dar um beijinho pra galera. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá então, vamos lá. Meu Deus, tira essa música de mim. Quem deu tchau? Achei. Oi, Ana, sua linda. Me chamo fulano, tenho 15 anos e sou de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Sou assombrado de carteirinha há quase 3 anos já, ó. Mas esse relato não aconteceu comigo e sim com a minha melhor amiga, Elisa, nome fictício. Aconteceu em outubro. E como ela sabe que eu adoro essas coisas, mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, e a minha família é daqueles católicos bem céticos que acreditam só em Deus e nos santos e ignoram todo o resto. Essas coisas nem têm o ânimo de se manifestar aqui em casa. Mas voltando ali, como ela sabe que eu gosto muito desses assuntos, ela já veio contando pra mim. Mas como eu sou preguiçoso, só tô escrevendo agora mesmo. 1h30 da manhã, mas pelo menos tem gente acordada perto de mim, então vamos lá.
né? Pra não dar muito medo. A Elisa estuda na mesma escola que eu, só que ela é do ensino médio. Então, todo dia ela vai comigo de manhã de carro e na volta da escola ela volta de ônibus, porque saímos em horários diferentes. Então, num dia desses de semana, ela chegou em casa lá pela 1h da tarde, almoçou, tomou banho e foi se arrumar para sair de novo para ir no centro, ir no médico e no curso, acredito eu. Ela mora com a mãe, a avó e a irmã, mas não tinha ninguém em casa. Então, depois do banho, ela se arrumou, pegou a bolsa, fechou as janelas do quarto dela no andar de cima e desceu. Fechou a janela da cozinha e da sala. Aí, na casa deles, tem 2 chihuahuas. Uma fêmea bem velhinha, de uns 15 anos. Uau! Uma dama? Uma fêmea bem velhinha, de uns 15 anos. Uma dama, boazinha e linda. Ah, entendi. E um macho de 3 anos, que é possuído. O bicho tem até problema de coração, de tanto que ele late, tadinho. Roliça. Mas enfim, após fechar as janelas, ela deu tchau pro cachorro lá em cima. E foi dar tchau pra cachorra já quando estava abrindo a porta. E quando ela falou, tchau menina, ela ouviu lá do fundo da cozinha um tchau. Aí vai ter o povo que vai falar, mas pode ser uma pessoa, mas pensa bem, ela ouviu lá do fundo da cozinha, onde só tem um tanque e um lavabo em construção. E detalhe, não tem janela na parte de trás, só na frente. E depois de ouvir isso, ela teve o quê? Uma reação de sair correndo, gritando? Nada! A doida agiu na maior naturalidade, como se a cachorra realmente fosse responder. Ela falou pra mim que acha que foi a bisavó dela, mãe da avó materna. Porque às vezes a imagem da avó dela vem na cabeça dela e meio que se materializa. Ela não consegue explicar muito bem, mas ela disse que vê a bisa dela às vezes. E após esse ocorrido, uns 2 ou 3 dias depois, ela viu a bisa dela desse jeito. E aí contou para a avó dela a história do tchau. E a avó dela disse que era por conta do dia de finados que estava chegando. E a mãe dela veio mandar um recado do tipo, tô bem. Bem, eu sei que eu achei isso bem louco. Eu não gostaria de falar com ninguém que já morreu, nem que seja coisa boa. Nem que seja coisa boa, não quero saber. Porque vai que não é, né? Tá no plano de lá, que fique lá, que um dia a gente se encontra, né? Lá. Tenho muito medo mesmo, mas não quer dizer que não seja interessado no assunto. Um pouco contraditório, né? Normal. Ainda mais no caso da Elisa, que já teve um período poda na vida por conta de trabalhos, onde a menina de 2014 a 2016, em plena adolescência, tinha de 4 a 6 crises de asma por dia. Ela via vultos e ouvia um sino por 1 minuto direto, toda noite. Então vai saber se o que deu tchau para ela era mesmo a bisa ou era outra coisa, né? Após escrever esse relato, já são 2h10 da manhã. Minha avó já decidiu dormir. Minha mãe tá no quarto e eu aqui, me desculpe, me cagando de medo. Bom, foi isso, Ana. Se você estiver lendo isso, não sabe o quanto estou pulando de alegria. Beijos pra você, pro Matheus, pro Bebês Rampeiros, pro Robson e pra Dona Maria. Dona Maria é legal, sempre falo com ela no chat. Fiquem com Deus e me desculpe os errinhos, porque esse computador tá todo bugado. Beijos, beijos. Obrigada pelo relato, foi divertido ler o relato. Escreve legal. É legal e gostoso ler relatos assim. Então, é isso que eu falo, né? A gente escuta alguma coisa, escuta chamar dentro de casa, que nem ela escutou o tchau. Ela acha que pode ser algum parente e tal, mas e se não for? Eu também fico com esse pé atrás, não sabe? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é um... eu não sei, a não ser que a gente tenha uma certa mediunidade, que você sinta, não, eu sinto essa vibração, isso aqui é coisa boa, não, eu sinto isso aqui é coisa ruim. Mas assim como a gente não tem, você fica meio, ai meu Deus, o que é isso? É bom ou é ruim? Melhor deixar quieto, como ele disse, né? Deixa pro plano de lá, então, né? Legal.
O outro, vou abrir aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Já tem um aberto aqui, que é O Ser Estranho. Ele é curtinho, tá? Oi, Ana, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Moro em um pequeno município de Santa Catarina. Esse relato que vou contar aconteceu, não lembro ao certo, mas foi no final de 99 e começo do ano 2000. Eu tinha entre 19 e 20 anos, hoje eu tenho 39. Tudo começou em uma paralisia do sono. Acordei e quando dei por mim, estava deitado de lado, sem poder me mexer. Abri o olho e vi uma criatura aparentemente mais alta que eu, de perfil em relação ao meu campo de visão. A única coisa que via era a região que ficava a 1 palmo acima da linha da cintura e mais ou menos 2 dedos abaixo da linha da cintura. Como? A única coisa que via era a região que ficava a 1 palmo acima da linha da cintura e mais ou menos 2 dedos abaixo da linha da cintura, tá? Para cima era verde escuro e escamoso. Da linha da cintura para baixo era peludo, com pelos longos, mais ou menos como a figura mitológica do Pan, sabe? Na hora, eu fiquei gelado de medo, quando minha atenção foi chamada para a janela do meu quarto e eu vi uma luz oscilando para cima e para baixo. Foi quando, em pensamento, pedi ajuda para aquela luz. Ela parou de oscilar e inundou o quarto com uma luz branca que me ofuscou, forçando a fechar os olhos, entende? Sabe? E foi quando eu senti algo pontiagudo espetando as minhas costelas, que apesar de dolorido, foi por poucos segundos. Então abri os olhos e o quarto estava na mais completa escuridão e eu estava sozinho lá. Até hoje não sei o que era aquilo. PS, sou fã do seu canal, um beijo pra você e um abraço energético, que transmite boas energias. Pro Matheus. E obrigado por ler o meu relato. PS2, algum tempo depois eu fiquei sabendo que aquela luz era o meu protetor. Que beleza. Credo, que bicho era aquele, escamoso da cintura pra cima e peludo da cintura pra baixo. Ai. Alguém já viu algo parecido? Fala pra gente aí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu vi na quaresma. Porque estamos na quaresma, né, pessoal? Tô falando que quaresma é época de coisa acontecer, né? Então, vamos lá. Eu vi na quaresma, tá tudo certo? Tá. Oi, Ana, boa noite. Sou fulana, tenho 32 anos e vou contar algo estranho que eu vi no comecinho do mês de março de 2018. Aqui no interior de Rondônia, divisa com a Bolívia. O relato não tem nomes. Eu sei que foi em março, pois o Facebook me recordou a lembrança de uma festa que eu fui, acompanhada de uma amiga, para uma boate badalada da minha cidade. A única, aliás. Diga-se de passagem, a única. Sabe como é no interior? Um povo tudo pequeno, pouca coisa. Sei bem como é. Nessa época eu estava muito festeira e nem tinha conhecimento sobre o perigo de sair no período de quaresma. Soube disso através do canal mesmo. E pelos meus cálculos, essa mesma época, em 2018, já estávamos na quaresma. Sim, depois do carnaval até a sexta-feira santa, é isso? É quaresma. Bom,
A noite foi divertida, bebi apenas água essa noite, pois estava pilotando minha moto e as blitz aqui são tensas, fora o perigo de se acidentar e também envolver outras pessoas que não têm nada a ver com o pato no acidente. Então, pessoal, não vamos beber apenas por conta da polícia, mas sim pelo perigo real que existe em acidentes, ok? Bom, e a blitz aqui são tensas, fora que ainda eu quero viver muito, né? Isso é o mais importante. Bom, lá pelas 4 da manhã, a festa estava no auge, mas percebi que eu tinha mesmo que ir embora. Devido ao fato de estarmos de moto, e os roubos de moto também aqui são terríveis, por causa da fronteira. Ei, Laia. Então, chamei minha amiga para ir, mas ela estava paquerando um rapaz e quis ficar. Eu não queria ir sozinha, mas também não estava afim de amanhecer na festa, né? Aí fui sozinha mesmo. Estava em uma velocidade de uns 50, 60 km por hora e já reduzindo a velocidade a 1,5 quadra da minha casa, avistei de longe uma figura que se aproximava no sentido oposto ao meu. Ou seja, eu ia e a figura vinha. A rua estava deserta, apenas eu e aquele ser, que vinha caminhando devagar e eu não conseguia distinguir se era homem ou mulher. E mais que depressa eu parei a moto e já fui com as chaves no portão para abri-lo. Ao olhar para a rua, já me tremendo de medo por não achar a chave correta do portão, consegui visualizar, a mais ou menos uns 100 metros de distância, aquela pessoa ou sei lá o quê. Vi que media entre 1 metro ou 1,20 m de altura. Na hora, eu pensei, como assim? Uma criança a essa hora? Não é possível. Vi também que a roupa que aquilo usava era preta, porém não pareciam vestes. Parecia um amontoado de saco de lixo, desses de cor preta, sabe? E nas costas tinha algo, também na cor preta, no formato de um X. Eu fiquei por uns segundos tentando decifrar aquilo e pensei comigo, será possível que eu, nunca vendo de perto uma pessoa com nanismo, vou ver agora, às 4 da manhã? E mais, com o perdão da palavra, gente, eu tava vendo um anão fantasiado com saco de lixo em todo o corpo, com espadas atravessadas, transversais nas costas? Que doideira, eu sei, mas era exatamente isso que eu conseguia visualizar. Tentei observar mais um pouco, já empurrando a moto para dentro, e vi que o ser era também muito gordinho. Tinha uma barriga enorme e bem redonda. E já a uns 50 metros de mim, eu percebi que as pernas daquilo eram minúsculas. Mas tão minúsculas que, apesar de não se aproximar tão rápido, eu via aquelas pernas se movendo muito ligeiras, que pareciam sumir até. Sabe o beija-flor que bate as asas tão rapidamente que mal vemos as asinhas deles? Então, dessa forma eu vi as pernas daquele ser. Mas estranhamente eu não via o rosto. Essa parte estava sempre escura ou com uma sombra. Mesmo se aproximando, passando pelas luzes do poste, não dava para ver o rosto. Coloquei a moto para dentro, pensando o seguinte: eu vou colocar a moto na varanda lá atrás, vou correr aqui na frente beirando o muro e olhando pelas grades e vou descobrir que diacho de ser é esse que se aproxima. E entrei com a moto, coloquei na varanda e quando me preparava para dar a volta na casa para xeretar aquilo, me deu uma pontada na barriga, uma dor tão intensa, mas assim surreal, que eu gritei. Eu caí no chão, me encolhendo, me contorcendo de dor. E eu fiquei tipo, what the fuck? Há alguns segundos eu tava bem e agora eu tô aqui nesse chão gelado com essa dor horrível. Mas que fim de noite mais louco. Minha mãe me ouviu e rapidamente me levantou e me ajudou a entrar no chuveiro. Óbvio que brigando comigo, dizendo que eu tava proibida de sair pra festa naquele período de quaresma. Da mesma forma que aquela dor veio, se foi. Foi o tempo de me deitar na cama e eu não senti mais nada. Eu fiquei tentando digerir tudo aquilo e de repente me veio um sinal muito claro da proteção divina que eu acabara de ter. Estava nítido que o que quer que fosse aquela criatura,
Alguém lá em cima achou por bem que eu não tentasse me aproximar. Por isso a dor repentina me imobilizando daquela forma. Pedi perdão a Deus pela curiosidade, pela insensatez e agradeci pela proteção. Não saí mais para festa nenhuma, não durante a noite. Agora só nos reunimos em casa e tá ótimo assim. Obrigada por contar, Ana. Será que alguém já avistou algo parecido? Deixem o like, pessoal, e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Alguém já viu algo parecido? Peraí, é baixinho, barrigudo, bem baixinho, de 1 metro, pessoal. Pensa bem, 1 metro, vocês têm noção? Pensa aí o que é 1 metro a 1,20. É tipo assim, da altura do Vitória até a altura da P, mais ou menos, assim. Pequenininho, 1 metro. Aquela fita métrica que a gente tem, assim, de costureira, tem 1,5 metro, tá? Então, você pega metade, não é metade, mas 1 metro é, assim, bem baixinho, pequenininho. Com tipo saco de lixo, um negócio X nas costas, assim. A perninha pequenininha e fina e andando super rápido, assim, mas mesmo a perninha mexendo rápido, ele andava até meio devagar. E não dava pra ver o rosto. Alguém já viu algo do tipo? Isso é ser da quaresma que tava passando por aí? Eu não sei. Que diacho é isso, gente do céu? Se alguém já viu algo parecido, manda o relato pra gente, por favor. E agora? Tem esse negócio de sair na quaresma? Não tem? Eu não sei, gente. Ah, provavelmente eu já saí na quaresma também. Você acha que lá na época ia ter um baile no meio da quaresma? Eu não ia no baile. Tinha um baile no mês lá, eu ia aproveitar. Fosse quaresma, não fosse, eu ia. Mas não aconteceu nada. Eu acho, né? Não, eu acho que eu até lembro uma vez que eu tava num dilema se eu ia ou não ia, porque era quaresma. Eu fui. Eu acho que eu fui. Enfim, eu não sei, gente, o que acontece, mas tem muito avistamento, que tem. Tem os negócios aí que acontecem na quaresma. É uma época, não sei. Sei lá, gente. Agora fiquei curiosa com esse ser. Ser ou não ser. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, vamos lá. Pedras vindo do cemitério? Vamos ver. Ana, bom dia. Boa noite. Os nomes já estão trocados. Eu sou fulana. E vendo lingerie. E sempre vou na casa de alguns clientes. E como no dia 11 de junho de 2020 era véspera do Dia dos Namorados, trabalhei o dia todo. Sim, feriado de Corpus Christi. Estávamos jantando quando a minha cunhada me ligou. Tá, os nomes já estão trocados. Estávamos jantando quando a minha cunhada Rita me ligou que as vizinhas delas queriam vir aqui em casa ver lingerie. Eu, claro, fui atendê-las. Aí veio a Maria e a Isabel. Conversamos, vendi e por volta das 10 saímos no portão. E meu filho de 11 anos, o João, ele nos acompanhou. Como minha casa é na lateral do cemitério, sim, eu saio na frente da minha casa, do outro lado é o muro do cemitério. Na rua, aquele silêncio, nem ventando, não tava. Ficamos conversando e logo o assunto se tornou coisas sobrenaturais. E o meu esposo, ele trabalha com o esposo da Isabel. E eles trabalham em uma fazenda muito antiga e que sempre os funcionários que moram lá veem coisas. Isso é assunto para outro relato, inclusive. Ficamos conversando sobre esses relatos da fazenda quando o meu filho, do meu lado ali, prestando atenção, ele olhou para Maria e os dois olharam para nós e falaram: "Vocês ouviram?" Eu e a Isabel não ouvimos nada. E eles falaram juntos. Nós escutamos um grito que veio de dentro do cemitério. Um grito assustador, tipo de dor.
Bom, eu nem dei muita importância, falei, vocês estão querendo é deixar a gente com medo. Bom, passou mais uns 5 minutos e aí começou a cair do nada de uma árvore, como se fosse umas pedras, tipo um barulhinho, sabe? Toque, toque, toque. Passava um pouco, outra, caía outra. Tipo, quando joga uma pedra e aí espera ela cair e joga outra. Eu virei para Maria, que estava olhando na árvore, e falei, nossa, que estranho. E ela disse, eu achei estranho, mas acho que são as sementes da árvore. Nisso a Isabel falou, ou é algum espírito que não quer nos ver conversando. Aí ela terminou de falar, foi muito estranho e amedrontador. Foi como, sabe se alguma criança enchesse um copo de pedras ou de bolinhas de gude e jogasse tudo de uma vez? Nisso, nem nos despedimos. Aí caiu tudo de uma vez da árvore, as pedras. Nisso a gente nem se despediu, a gente olhou para a árvore, Maria e Isabel saíram correndo para o carro, meu filho entrou correndo e eu entrei atrás, fechei o portão, só mandei um áudio para elas de boa noite por WhatsApp mesmo. Entrei e meu marido estava dormindo. Levantei, arrumei a marmita, no dia seguinte, acho, né? Levantei, arrumei a marmita e contei para ele do ocorrido. Ele falou para mim, também, né? Dia de Corpus Christi, ficar até 10 horas da noite, fica até 10h30 na calçada e ainda trabalhou o dia todo. Eu nem falei mais nada, só fiquei pensando, será que tem a ver tudo isso? Se souberem, eu vou ler os comentários. Obrigada, Ana, amo vocês. Dá um abraço no Matheus, um beijo nas crianças. Ok, muito obrigada, um beijo para você. Então, quanto a essas coisinhas caírem, pode ser realmente semente, às vezes algum bichinho que estava comendo alguma coisa e derrubando, mas aí, a cair tudo de uma vez, do mesmo local, não sei o que pode ser, mas às vezes o medo, por já estar falando nesses assuntos, por já estar perto do cemitério e não sei o que, às vezes o medo acaba criando coisas ou transformando coisas naturais em sobrenaturais, né? Então precisa se certificar do que é, porque às vezes pode ser um não foi dessa vez. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, voltando aqui, próximo relato. O Gigante da Morte. É um moço que nos conta. A família da minha mãe é de origem portuguesa. Minhas bisavós foram para Manaus e lá criaram uma vida. Porém, minha avó, a dona Ananda, que lá cresceu, era muito saidinha e gostava de aventuras. Vale lembrar que todos eram católicos apostólicos romanos. Porém, Ananda se apaixonou e se casou sem a bênção de sua mãe nem de sua avó, pois o meu avô é negro e a mãe da minha avó não aprovava. Olá! Enfim, o tempo passou e eles tiveram 4 filhos. Minha mãe é a segunda. O nome dela aqui será Miriam. Com o passar do tempo, meu avô passou a trair a minha avó Ananda, que entrou para as religiões... Cadê? Que entrou para as religiões de feitiçaria. Não sei que religiões são essas, religiões de feitiçaria. Ela tinha o livro de São Cipriano e tudo. Ananda fazia tudo quanto era amarração para ficar com ele, com o marido que a traiu, é isso? Várias vezes, e enfim. Ela fazia tudo quanto é amarração para ficar com ele, mas no final eles se separaram. Minha avó Ananda ficou com 4 filhos para cuidar. Por sorte, ela era muito trabalhadora. Porém, ainda continuava envolvida com a feitiçaria. Até que certo dia aconteceu algo bem sobrenatural. E a partir de agora é minha mãe Miriam contando essa história. Ok, então vamos lá, mãe dela agora contando.
Bom, era um final de semana comum. Estávamos todos na vila, na vila da família, dormindo, pois os parentes moravam um pertinho do outro, igual no seriado do Chaves. Minha mãe, a Nanda, estava chegando em casa no corredor dessa vila, quando bem mais à frente ela viu um pé gigante. Quando ela olhou para cima, pasmem, havia ali um homem de uns 4 metros de altura. Eu não sei ao certo, mas ele era muito grande e disse que ia levar a Ananda, pois era chegada a hora. Ele parecia aqueles gigantes de filme. Era muito feio e barbudo, e suas roupas eram iguais às de um homem das cavernas. Seus olhos eram como de fogo e havia muito ódio em seu olhar. Só que Ananda estava com seu irmão Jonatas. Eles tinham vindo de um bar e o Jonatas, quando viu o gigante, ele também viu. Quando o Jonatas viu esse gigante, pegou um terçado, que é um facão grande, e bateu no pé do gigante, que sumiu do nada, na escuridão. Na mesma noite, ouviu-se gritos de uma mulher pedindo socorro próximo dali. No outro dia, essa mulher foi encontrada sem vida e amarrada numa árvore, com coisas estranhas escritas no corpo. Essa mulher também mexia com esses feitiços. Ananda disse que era para ser ela, e talvez era para ela ter sido morta naquele dia, como talvez pagamento pelos feitiços que ela tinha feito. E ela disse que foi o gigante que atacou aquela mulher, mas que ela tinha sido poupada graças a Deus. E agora ela não conta essas histórias para ninguém. Miriam, minha mãe, viu tudo da janela do seu quarto da vila, por isso contou com detalhes. Ela viu também? Bom, agora sou eu de novo. Voltou aqui a moça. Agora sou eu de novo. O dono do... mas é o moço que nos... é verdade, é o moço. Agora sou eu de novo o dono do relato. Minha mãe Miriam conta ainda que quando era pequena, minha avó Ananda a levava, e aos meus tios também, para alguns centros, que eu não sei bem qual era a religião. Mas era um dia de Cosme e Damião. Ananda os levou e a dona do local não deixou minha mãe entrar na festa, pois viu algo ruim nela. Só as minhas tias e o meu tio entraram no local. Minha mãe ficou esperando do lado de fora. Meus tios entraram lá e se acabaram de comer os doces, quando de repente a dona da festa ficou igual uma cobra no chão, se arrastando e derrubando tudo. De repente ela ficou de pé e começou a rodar. Chegou na Ananda e disse que era para ela e seus filhos irem embora, pois os espíritos não queriam aquela família lá. Minha mãe fica contente hoje, porque sabe que quando aquela mulher não deixou ela entrar, era porque Deus estava protegendo de alguma coisa. Mais tarde, minha mãe, Miriam, virou protestante, e depois os meus tios e minha avó Ananda também. Nunca mais aconteceu nada. Bom, hoje minha avó Ananda ainda é viva e tenta ajudar as pessoas através do seu artesanato, pois só ela sabe do que foi livrada e com o que mexia para ficar com meu avô, que nem está com ela até hoje. Enfim. Bom, aí que tá, né, gente? Existem as ferramentas e você decide se você usa isso para o bem ou para o mal. E tudo há consequência. Se você usa para mexer no livre-arbítrio de outras pessoas, fazer coisa geralmente envolvendo qualquer outra pessoa, ou, né, vai dar consequência, vai dar coisa ruim, tá? Então é sua consciência. Tem gente que sabe que vai dar alguma coisa e continua fazendo, né? Fazendo mal para os outros, mas cada um sabe de si, né? Então, não é questão da religião ou disso ou daquilo, é da pessoa, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.
Minha avó me fez acreditar. Vamos ver. Achei. Oi, Ana, tudo bem contigo? Eu estou bem. É uma moça. O relato que vou contar é sobre a minha primeira experiência com o sobrenatural. Não tem nomes para mudar. Boa leitura. Obrigada. A minha avó foi uma mãe de santo do candomblé, que atuou desde os 30 anos de idade, até o seu falecimento, quando tinha 64 anos, que foi há 3 anos atrás. Coincidentemente, ela se foi no dia do meu aniversário. Nós duas tínhamos uma forte ligação. Eu era uma neta muito presente na vida dela e ela sempre me tratou com muito carinho. Sempre fazia questão de me explicar coisas que ninguém queria me explicar. Foi mais do que uma avó, foi praticamente quem me criou. Ela tinha uma mediunidade muito aguçada. Então, quando algo acontecia comigo, ela aparecia lá em casa. Desde criança, acompanhei a vida dela como mãe de santo. Toda tarde ia visitá-la, saber como estava e tal. E lógico que nunca questionei nem me interessei pela religião dela e nunca tive curiosidade ou vontade de frequentar a casa, nem fazer meu santo, por mais que ela insistisse. Eu sempre fui muito pé no chão e acreditava que um dia na minha vida eu iria me espiritualizar. Sobre os espíritos, eu também fazia questão de repetir. Eu só acredito vendo! E sempre ria de gente que dizia ter visto espíritos. Às vezes eu ria até da minha própria avó. Eu achava que aquilo era uma bobagem. Certa vez, dormindo lá, jantamos e fomos para a cama cedo. Eu escolhi dormir em um outro quarto, pois no quarto que eu sempre dormia começou a me incomodar, pois tinha veneziana que deixava o quarto um breu, muito escuro, e aquilo me provocava um medo. Mal conseguia dormir. Lá fui eu para o outro quarto, dava para ver o quintal da casa da cama. Me tranquilizou muito ver o céu e eu consegui dormir muito bem. Eu sou uma pessoa que não costuma acordar no meio da madrugada. Sou boa de cama e tenho sono super pesado. Mas naquela noite que resolvi dormir naquele quarto e acordei de madrugada. Acordei de madrugada. Primeiro que acordei tomando um susto muito grande. Meu coração parecia que ia saltar do meu peito, de tão forte que eu senti. Até hoje não consigo descrever a sensação direito, mas me pareceu um batimento muito mais forte do que o normal. Eu arregalei os olhos e tentei olhar em volta e nisso vi um espectro, vestido de branco dos pés à cabeça e também de cabelos brancos cacheados, na minha frente me observando. Na hora fiquei paralisada, esfreguei os olhos e cobri minha cabeça de medo, que nem criança. E voltei a dormir muito facilmente, como se nada tivesse acontecido. Essa situação me chamou muito a atenção. Acordei de manhã cedo e logo que abri os olhos, notei que a cadeira de balanço da minha falecida bisavó estava ao meu lado na cama e logo liguei aquele espectro a ela. Eu tinha visto ela. No dia seguinte, fui tomar café com a minha avó de manhã cedo e falei para ela assustada. Vó, eu acho que eu vi um espírito. Ela deu uma risada leve e falou, demorou bastante até. Eu fiquei meio que sem reação e perguntei para ela, mas é normal assim, né? E ela disse, quando você está sozinha, é muito fácil o espírito atravessar daquela dimensão para cá. Eu mesma converso com o seu vô todos os dias. Eu o chamo porque sofro sem ele. Então ele põe sua mão sobre o meu peito para eu conseguir dormir. Pronto, acabou. Atenciosamente. Ela não acreditava, mas acabou vendo a própria bisavó, é isso? Mas diz que não é bom ficar chamando, né? Ficar falando, que nem ela falou que todo dia conversa com o marido falecido e diz pra ele que sofre aqui sem ele, então, não sei. Cada um sabe de si, né? Até os espíritos.
Então, se ele tá bem, tá bem. Vamos pro superchat, depois deixo... Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.